Isso aí, pessoal, boa noite. Vamos dar início. Na verdade, é uma continuidade, né, do exercício de ontem, onde a gente começou a tratar, então, sobre barras comprimidas, né? Então, o nosso exercício é aquele exercício lá do finalzinho da apresentação, que é este daqui. Então, nós temos aí um perfil I, com chapa de 9,5 na mesa, 8 na alma, com algumas propriedades geométricas aí apresentadas, né, pelo próprio exercício, uma carga de 150 kN no topo desse meu pilar ABC. Então, a gente ontem chegou a discutir um pouquinho sobre o conceito de flambagem, né, em uma direção, em torno de um eixo, em torno de outro, e a gente chegou a dimensionar, a gente chegou a calcular, eu até apaguei sem querer a resolução de ontem, mas deixa eu ver se eu estou com ela aqui em outro arquivo. Bom, tá, já tenho os resultados aqui. Bom, a gente chegou a calcular ontem sobre a mesa, né? A análise nossa foi pautada na flambagem da mesa, então flambagem local, no qual a gente avaliou a flambagem, o índice de esbeltez limite, e o índice de esbeltez limite ontem foi dimensionado em 10,34, ao passo que o índice de esbeltez real, então vou colocar aqui como real, o que de fato é a esbeltez de fato da minha estrutura, né, da minha mesa, que é o B sobre o T, deu 21,05. Então, visto isso, pessoal, a gente já identificou que a flambagem real, que é o B sobre o T, ele foi maior do que o B sobre T limite. Então, obrigatoriamente, a gente vai ter que dimensionar, a gente vai ter que calcular o que a gente chama de esbeltez seria superior, né? Na verdade, é como se fosse uma régua, né? Então, eu tenho uma reguinha. Eu tenho uma reguinha, e essa reguinha me mostra a seguinte situação. Eu tenho B sobre T, que eu chamo de superior. Eu tenho B sobre T, que seria o limite, né? Mas nesse intervalo seria um superior e um inferior, né? Mas é o limite. E a gente vai começar a analisar em qual das três categorias a minha esbeltez real ela se classifica. Como a nossa esbeltez ela deu maior do que a limite, ela pode ser superior ou estar entre a superior e a limite. Se de cara desse, minha esbeltez foi menor do que a limite, automaticamente meu QS, automaticamente o meu QS aqui é 1. Então já resolveria meu problema aí rapidinho. Só que não foi o caso. Então o que a gente tem que fazer? Eu tenho que vir aqui nessa minha tabelinha e identificar, né? O nosso perfil era o perfil do grupo 5, que é um perfil I soldado, de mesas iguais, obviamente. Então, a gente calculou por meio dessa equaçãozinha aqui o B sobre T limite. O nosso B sobre T superior é dado por essa outra equação, 1,17 AKCFY, raiz disso tudo. Então, eu volto aqui na minha equação, e agora a gente vai determinar um sujeito chamado B
sobre T sup. Caso esteja, né, a minha condição de esbeltez esteja entre esse intervalo, aquela tabelinha me dá uma equação para determinar o QS. Se for acima do superior, eu tenho uma outra equação para determinar o QS. Então, vamos ver quem é a esbeltez superior. Então, é 1,17 raiz de EA KC sobre FY. Então, vamos lá, 1,17 vezes, que não vai ficar legal não, vamos colocar embaixo. Então, B sobre T superior é igual a 1,17 raiz de 20.000 kN por centímetro quadrado. Lembrando que esse 20.000 kN por centímetro quadrado veio lá do modo de elasticidade do aço, padrão, né, 200 gigapascal. O nosso KC a gente calculou ontem. KC ontem deu 0,45, isto. Então, 0,45 dividido por FY. FY é os 345 MPa ou 34,5 kN por centímetro quadrado. Então, de cara, a gente vai ter uma esbeltez superior, como 20 vezes 0,45 dividido por 34,5. Raiz disso tudo, 1,17. 18,89. 18,9. 18,9 adimensional. Então, eu vou comparar, ó, a minha esbeltez limite, olha só, já vou colocar os valores na minha régua. Minha esbeltez limite deu 10,34. A minha esbeltez superior deu 18,9. E a esbeltez nossa, de fato, deu 21,05. Então, ela está acima da esbeltez limite. Então, na verdade, eu estou nesse parâmetro aqui, né? nessa situação. Nessa situação, o que a gente tem? A gente volta lá na nossa tabelinha. Ó, se a minha esbeltez estiver abaixo do limite, o QS é 1. É o meu fator redutor do carregamento, né, da carga concentrada. Se estiver entre B sobre T limite ou superior, essa daqui seria a nossa equação. Só que minha esbeltez real está acima da superior. Então, essa daqui é a equaçãozinha que a gente vai utilizar para o cálculo do nosso QS. Então, novamente, vamos voltar para as nossas anotações. Então, o cálculo do QS ele é pautado em 0,9. Eu anotei aqui, 0,9 EA KC sobre raiz, não, FY dividido por B sobre T ao quadrado. Então pronto, aí eu já tenho a metodologia de cálculo do meu QS. Eu já tenho o EA 0,9, 20.000 vezes o KC, que é 0,45, 20.000 kN por centímetro quadrado. Meu FY também, 34,5 kN por centímetro quadrado. B sobre T é a nossa esbeltez, cara. Então, é 21,05. É o... Aqui, ó. Aqui, a gente já tinha determinado a esbeltez real ao quadrado. Isso daqui vai nos dar... 21,5 ao quadrado vezes 0,9. Dando 0,5079.
Vou colocar aqui 0,51, mais ou menos. 0,51, mais ou menos, né? Aproximadamente. Então, acabou. Acabou o dimensionamento da mesa. Porque ó, o QS ele vai participar, então vou colocar aqui, ó, participa da determinação do fator redutor, que é o Q. Só que o Q é um multiplicatório de QS vezes QA. Lembrando que QS corresponde à parcela redutora da alma, desculpa, da mesa. E o que? Eita, aqui é o QA, gente. Eu coloquei 2 QS. Então, aqui é mesa. E aqui dá alma. Então, eu ainda não calculei o Q. Eu calculei só o QS. A gente vai agora calcular o QA, que é a parcela correspondente à alma, que é um elemento apoiado. Beleza? O processo é bem semelhante, né? Só que a gente vai utilizar outros princípios. Aqui é elemento apoiado livre, então a gente vai vir aqui nas tabelinhas dos elementos apoiado. Tá aqui, ó, elemento apoiado. Vamos dar um zoom. Ele é pertencente ao grupo. Tá aqui, ó. Ao grupo 2. Nosso perfil é um perfil soldado, né? Então, ó, alma de seção IHOU. E esse elemento aqui, né, basicamente, o elemento seção I, é o nosso B sobre T limite. Pode falar, João. Nosso B sobre T limite é essa equação aqui final. Pode falar, João. Ô, Rafael, boa noite para os colegas. Ontem Boa noite. estava cansado, não deu para prestar tão bem atenção na aula, Rafael. Uhum. Pelo que eu estou entendendo aí, você faz a verificação da mesa, agora tem a verificação da alma. Uhum. Rapaz, eu nem nos memorial de cálculo das empresas rodona de Belo Horizonte eu vi tanta verificação para compressão, para ser sincero. Mas enfim. O alma apoiada, alma livre, se você puder repetir o conceito, só para eu entender, tipo assim, você Não, tem um. beleza. Só para eu queria ter uma ideia disso aí. Na verdade, vamos colocar aqui, ó. Esse desenho aqui, eu acho que ele vai clarear melhor, ó. Toda vez que a gente fala de elemento apoiado, seria apoiado ou apoiado e livre, né? Toda vez que a gente fala AL ou AA, o que é apoiado livre? É um elemento que está preso em alguma parte, que ele está aqui no nosso caso, ele está preso na alma, e ele está livre na outra extremidade. Então, o comportamento de flambagem desse elemento é de uma chapa livre. Então, fica aquele elemento rebarbento assim, ó. Então, quando eu analiso um elemento apoiado livre, a possibilidade de flambagem, de colapso, ocorre dessa forma. Quando a gente está falando de elemento apoiado, eu estou analisando elementos. Espera aí que sumiu aqui, ó. Ainda Eu muita tô, ideia de solda, né? Tipo assim, eu fiz a ligação do elemento só pela alma e as abas estão livres, é isso? Justamente, elemento Ah, apoiado livre é isso. A aba está livre de um lado e está soldada ou solidarizada do outro. Então, bacana. sempre que a gente está analisando elemento, eu estou analisando essa parte aqui, ó. Igual o QS, que a gente acabou de calcular, é para esse elemento solto. Na verdade, para esse, que equivale para esse aqui embaixo, que equivale para esse aqui embaixo e que equivale para esse daqui também. Então, a gente calcula um que vale para todo mundo, a não ser que seja mesa com espessura diferente. Não é o caso, né? Os dois têm espessuras iguais. Agora, quando a gente está fazendo a análise para o elemento apoiado, é minha alma. Ele está apoiado aqui em cima e apoiado aqui embaixo.
Então, a possibilidade de flambagem é assim, ó. Ele é uma flambagem restrita, aqui, ó. Tanto é que forma uns ovinhos dentro do perfil, né? Então, essa possibilidade de flambagem compactada, digamos assim, restrita, né? Que é apoiado, induz um outro fator redutor, que é o QA. Isso tudo vai participar lá da defasagem do meu cálculo ainda da resistência da minha peça. Eu estou defasando a minha resistência, prevendo que isso pode acontecer na alma, isso pode acontecer na mesa, concomitante, né, um junto com o outro, e ainda pode acontecer um outro fenômeno, que é a flambagem global, que aí a gente vai determinar o que se ainda, que é um outro processo. Então, a gente está indo parte por parte para essa verificação. Beleza? Beleza, Clareou? bacana. Não, clareou. Joia. Então, ó, o meu índice de esbeltez para os perfis, como agora a gente está analisando a alma, né? Então, é um elemento apoiado, ele está restrito pelas mesas. O meu B, então, eu vou calcular a partir desse. Como é soldado, pessoal, o meu B é da mesa, do fundinho da mesa até o fundinho da outra mesa. Quando é um perfil laminado, acaba formando uma mísulazinha aqui, ó, na hora da laminação. Então, a nossa largura, o B, ele é calculado um pouquinho mais para baixo. Aí tem uma forma geralmente, né, o próprio fabricante já traz, né, esse raio de curvatura da mísula. Não é o nosso caso aqui, tá? Mas isso vai aparecer em outros exercícios. Então, vamos lá para o nosso problema, né? O nosso problema, de fato, é aqui, ó, 600 menos o 9696, nosso B sobre T, vai ser, de fato, os nossos 650 menos 2 vezes 9,5, 9,5 milímetros, isso dividido pela largura da minha chapa. A largura da nossa chapa, ó, é 8 milímetros. Então, consequentemente, eu considero aqui, então, os 8 milímetros. Então, isso vai me dar 650 menos isso dividido por 8. 78, mais ou menos 79, né? 78,88. 78,88. Essa é a minha esbeltez real. Vou até colocar aqui de outra cor. Asterisco assim, ó. Aqui a esbeltez real. Beleza. Nossa esbeltez limite, então vou colocar aqui B sobre T limite, existe uma outra equação para o cálculo, que aquela tabelinha já me dava a equação para o cálculo, que era 1,49 raiz de modularidade sobre Fy. Então, 1,49 vezes raiz do módulo da cidade, já vou colocar aqui 20.000 kN por centímetro quadrado, dividido por 34,5. Isso. (35,8), mais ou menos. 35,88. Ou seja, a minha esbeltez também é maior do que a própria esbeltez limite apresentada pela equação. Beleza, então, como a minha esbeltez ela é maior do que a esbeltez limite, a gente tem a possibilidade, na verdade, necessariamente, nosso QS, cadê? A gente cai nessa sistematização, necessariamente o nosso QS ele é diferente de 1. E a partir desse momento eu vou determinar um QA tomando como base aquela referência de área efetiva.
Lembra que eu comentei com vocês, né, para determinação da área efetiva, a gente vai acabar tendo que considerar, cadê o desenho? Aqui, ó, vai acabar tendo que considerar uma parcela menor da área resistente, justamente por conta da redistribuição dos esforços. Então, é como se eu estivesse eliminando do meu processo aquela áreazinha onde a tensão, que de fato, né, ocorre na minha estrutura, é uma tensão baixinha, por conta da redistribuição, e eu vou considerar, na verdade, a área efetiva como essas áreas laterais aqui, ó. Que aí no desenho, eu até mostrei ontem, que fica um pouco mais claro, né? Então, vamos lá, o nosso processo de cálculo é esse, ó. Primeiro, a área bruta a gente já tem. A área bruta está lá no início do exercício, que é 126,5. Então, já está pronto. A área efetiva... Cadê? A área efetiva, a gente vai ter, então, na verdade, que dimensionar a largura efetiva, e a partir da largura efetiva, aí sim a gente segue no dimensionamento, né? Multiplica pela espessura, pronto, acabou. Bom, vamos lá, então eu vou passar para o lado de cá, que aí eu vou reescrever aquela forma para a gente não precisar ficar buscando lá toda hora. Então, meu B efetivo, eu tenho ela aqui, é 1,92 vezes Rafael, T. volta aí, só para me tirar uma foto, por favor. Agora, Prontinho, pode ser. beleza. Então, 1,92 vezes T, vezes a raiz do módulo de elasticidade sobre Fy, vezes 1 menos. Aqui esse 0,34 é o CA, né, que eles chamam. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu já até foi substituído aqui direto na equação. B sobre T, raiz de EA, FY. Isso tem que ser, obviamente, menor ou igual a B. Beleza, vamos voltar aqui. Aí vem aqui, ó, onde o CA é um coeficiente igual a 0,38 para mesas ou almas de seções tubulares, não é o nosso caso. Então, esse CAzinho aqui. E 0,34 para todos os outros elementos. Beleza? Então, o nosso CA é 0,34, por isso que eu já substituí aqui na equação 0,34. Então, vou abrir um. Aqui é o CA. Então, beleza, a gente volta aqui para a nossa equação. B efetivo é igual a 1,92 vezes T. Nosso T é a espessura, né, da nossa chapa. Aqui eu vou trabalhar em quilonewton por centímetro. Então, acaba que... Deixa eu ver aqui, ó, quilômetro por centímetro, vou cortar. Se eu colocar aqui em centímetro, já vai sair em centímetro minha resposta, né? Quilômetro por centímetro corta, quilômetro por centímetro corta, centímetro por centímetro corta. Então, eu vou colocar meu T aqui em centímetro para já sair minha resposta em centímetro. Mas é opcional, vocês podem colocar também em milímetro, vai sair em milímetro do mesmo jeito. 0,8, vamos colocar em milímetro, porque aí não confunde vocês, né? 8 milímetros, depois eu transformo isso para centímetro. Vezes 20.000 sobre 34,5 vezes 1 menos 0,34 sobre
B sobre T que a gente acabou de calcular deu 78,8. Então, já vou substituir aqui o valor. 78,88 para não precisar ficar batendo a calculadora muita conta. E raiz de é a mesma coisa, 20 dividido por 1,15 é 34,5. Então, vamos lá, 20.000 dividido por 34,5, raiz disso. Isso daqui é 24,07. Vai ficar mais fácil, 24,08. Então, vezes menos 0,34 dividido por 88 vezes 24,08 vezes 8 vezes 1,92. 8.867. Essa foi a largura que eu encontrei aqui. Cara, mas aí 8.867 está 886 centímetros. Tá meio estranho, porque... Não é esse 8 milímetros aí, não? Eu bati aqui a calculadora sem muito compromisso, eu encontrei 331. Mas eu usei 8 milímetros. Não, então. Você usou 8 milímetros. Usei 8 milímetros, encontrei 331 aqui. Isso, Posso eu acho que tentar eu que fazer bati de novo. errado. Não, eu que bati errado aqui, João. Meu deu 8.000 e cacetada. Deixa eu fazer de novo aqui, ó. Vou fazer de novo aqui também. Dividido por Silvia também. 5. Tô fazendo já. Beleza. Eu fiz o trem errado mesmo, cara. Nossa. O que eu fiz? Eu coloquei um parêntese aqui na hora de... Já achei meu erro, cara. Mas vamos lá. Vezes 4,34. Eu já identifiquei meu erro aqui, porque eu lembrei como é que eu bati na calculadora. 1 menos isso, é isso mesmo. 24,08 vezes 8. 331,44. 331, isso mesmo. Então, meu BF, eu que fiz confusão aqui, eu coloquei um parêntese entre os dois aqui na minha cabeça, que eu não sei de onde é que eu tirei, e bati na calculadora errado. Deu 300. Então, a largura cai de 600 e burdola para 331. Justamente. 330, o meu deu 331,41, então dá 33,15 centímetros. Mais ou menos. Arredondando, né? Cai pra caramba, cara. Então você vê como é que a redistribuição dos esforços é um negócio, cara, de certa forma complexo, né? Porque essas tensões se concentram muito próximas das regiões de maior rigidez, que é justamente o contato da mesa com a alma. Então, aí fica tranquilo, uma vez que a gente tem a largura efetiva, se eu pegar essa largura efetiva e multiplicar, né, basicamente pela espessura, o que eu vou... Que a gente tem que fazer isso daqui, ó. Eu vou pegar minha largura total menos essa efetiva. Tá, ô João, só um negócio, ó. O que a gente acabou de calcular é o que a gente vai desprezar, tá? Não quer dizer que, na verdade, vai ficar quase que meio a meio, né? 650 menos... Aqui, ó, 650 menos 331, vai sobrar 319, menos ainda que a gente imaginava. Então, eu vou jogar nessa minha equação aqui para o cálculo da área efetiva, que até então foi só a largura efetiva efetivamente desprezada, vamos dizer assim. Então, minha área efetiva é igual à área total, que era 126,5 centímetros quadrados. Só para vocês recordarem, está aqui, ó. 126,5 centímetros quadrados. Menos, aí eu estou calculando aqui agora, basicamente, ó, a minha largura total, que é os 650, menos 9,5, né? Porque, na verdade, a gente
Está pegando só a altura da minha alma, então 650 menos 9,5 dá 631. 650 menos 19, 631. Então, 600, vou colocar aqui direitinho, né? Vou abrir um outro parênteses, 650 menos 2 vezes 9,5, menos o meu BF efetivo, que está em milímetro, então 331. Ah, rapaz, aí vai dar zebra. Eu tenho que transformar isso daqui para centímetro, porque minha área está em centímetro quadrado. Então, vamos lá. 65, 65, menos... Tá, pessoal? Só transformando isso aqui para centímetro, para minha resposta dar certinha. 0,95. Aqui também em centímetro. 33,15 vezes a espessura da minha chapa. A espessura da minha chapa é 8 milímetros. Então, 0,8 centímetros. E fecha isso tudo aqui, ó. Então, minha área efetiva é 650, 63,1 menos 33,15 vezes 0,8, 126,5 menos 23,96. Aqui deu 102,54 centímetros quadrados. Então, essa é a minha área efetiva. A área que efetivamente participa da resistência da minha chapa, né, da minha mesa, da minha alma, desculpa. Então, a partir daqui, eu vou calcular o meu QA, que é a área F efetiva dividido pela área da seção bruta. Então, vocês podem dar um printzinho aí. Esse QA é o quê, Rafael? Esse QA é o que vai compor o cálculo nosso QS, que é o fator redutor da alma. Aí ele aqui, ó. Então, ele vai compor agora o nosso cálculo do QS. Eu vou pegar nosso cálculo do Q. Vou pegar o QS, que é o fator redutor referente aos elementos apoiado livre, né, a mesa, e depois o fator redutor dos elementos apoiados. Aí multiplica os dois e a gente acha o QS. Então, o meu QA é igual a 102,54. QA é área efetiva sobre? Área efetiva sobre a área bruta. Dividido por 126,5. Então, é 102,54 dividido por 126,5. 0,81. Então, 0,81. Esse é o meu QA. A partir do QA, aí sim a gente calcula o Q. Q é igual a QS vezes QA. O QS a gente encontrou como sendo 0,53. Cadê? 0,51. Aqui, ó, 0,51. 0,51. Então, vou pegar aqui meu QS, 0,51 vezes 0,81. E aí sim eu tenho meu fator redutor devido à flambagem local. 81, 0, 41, 31. Então, a gente vai guardar esse valor, que eu não vou usar agora, eu vou usar mais para frente. Só que esse valor aqui, ele é de suma importância para a gente determinar os outros parâmetros. Por isso que a gente calculou ele primeiro. Pessoal, até aqui, beleza? Ô, Rafael, eu não vou pedir muito, eu queria que você desse só uma revisada, só para mim. Não, sem problema. Não é tudo, mas é só você me falar assim, ó, primeiro eu calculo o limite de esbeltez, não foi o que a gente calculou primeiro? Depois isso, vão fazer essa análise com esse fluxogramazinho aqui, ó. Primeira coisa, a gente está calculando o Q. A gente está nessa etapa aqui agora. Para calcular o Q, necessariamente a gente tem que
calcular um sujeito chamado QS e um outro sujeito chamado QA. O que, Não, que é o... da aula anterior. De que você É fala? o Como mesmo assim? exercício, a gente está continuando o mesmo exercício de ontem, correto? Isso mesmo. Aí a gente começou primeiro calculando o limite de esbeltez Isso, mas de quem? local. Peraí, Da mesa. na É mesa, isso isso mesmo. mesmo. Isso que a gente está fazendo, isso que a gente está fazendo aqui agora, esse Q, é tudo local. É tudo Isso. levando em consideração flambagem local. Igual eu estou te falando, para você calcular a flambagem local, não é um único parâmetro, não é uma única análise. É uma análise que depende dos elementos apoiados e livres, apoiado e livre, que é o que a gente fez ontem. Ontem a gente só fez da mesa. O que é a mesa? A mesa do perfil I é um elemento apoiado e livre. Então, ontem a gente calculou o índice de esbeltez limite da minha mesa, o real da minha mesa, e hoje a gente terminou o cálculo. E eu verifiquei que, para encontrar o QS, o meu índice de esbeltez real, que é esse daqui, olha, ele estava acima do índice de esbeltez superior dado lá na norma, lá na 8800. Então, lá na 8800, que é essa tabelinha aqui, olha, desculpe, essa tabelinha aqui, ela direciona para a gente, ó. Se o seu QS, ainda dentro do contexto local, a gente não saiu nada do contexto local. Você tem a reguinha, a nossa reguinha aqui, ó, aquela reguinha que eu desenhei para vocês, ó. Isso daqui é o seu B sobre T limite, seu B sobre T superior. E olha só, o seu B sobre T é a esbeltez da mesa. É a esbeltez local, tá? A esbeltez local, como a gente está analisando da mesa, então é a esbeltez da mesa. Se ela desse menor do que 1, menor do que o limite, desculpe, meu QS direto já era 1. Não precisaria fazer mais nada. QS 1, eu já partiria para o próximo passo. Se o meu índice de esbeltez estivesse entre o limite, que a gente calculou ontem, e o superior, que a gente calculou hoje, a equação para determinar, a norma me fala que é essa daqui para o meu grupo de análise, que é o perfil I soldado. Então, eu teria que calcular o QS com base nessa equação. Só que o nosso índice de esbeltez foi maior ainda, foi superior, foi acima do que a gente chamou de B sobre T, né, que seria esbeltez superior. Então, necessariamente, olha, o QS, ele é um fator ainda mais crítico, ele reduz ainda mais a resistência da minha peça. Ele o que você achou foi de 18, né? 18,9 superior? Isso mesmo. Eu acho que eu perdi, eu cheguei atrasada, eu perdi um cálculo antes dele. Hoje? Não, Antes... o cálculo antes dos 18 era só um reprise do que a gente fez ontem. Ah, tá, que ontem nós paramos no limite, né? Isso, justamente, no limite. Aí aqui é o cálculo superior. Agora, Agora, olha só, aproveitando, olha só, o que eu falei com vocês é esse diagraminha. O que esse diagrama ele está falando para a gente? Olha, essa daqui é a reguinha nossa da esbeltez aqui embaixo. E essa curva está mostrando como que seria o colapso da minha seção transversal. Ó, se meu B sobre T ele é pequeno, minha esbeltez ela é pequenininha, a minha peça ela vai escoar. Ou seja, o meu QS é 1 por quê? Justamente porque a minha seção transversal ela tem resistência suficiente, então ela não vai flambar localmente. Aí meu QS é 1, eu posso até desprezar a flambagem local. Quando o seu B sobre T, que é a sua esbeltez daquele elemento apoiado livre, está entre o limite e o superior, você vai ter uma plastificação junto com a flambagem local. Então, por isso que o meu QS ele é um fator menor do que 1, né? Mas só que não tão agravante, ele não reduz tanto assim o meu carregamento resistente. Agora, quando o seu B sobre T, a sua esbeltez real, ela é muito grande, o seu elemento ele é muito esbelto, cara, a sua seção vai flambar igual aquele desenho que vocês estão vendo ali, ó. Num caso de ruína, ela vai ficar igual um zigue-zague, igual uma onda mesmo.
não vai nem plastificar, ela vai flambar diretamente. Então, é basicamente isso que esse desenho representa para a gente, né? Na verdade, essa curva representa para a gente, e que está reescrita aqui em forma dessas tabelas. Né? Essas tabelas me dão as equações para determinar o que é esse, o fator redutor. Só que a gente tem que lembrar o seguinte: a minha peça não é composta só de alma, só de elementos apoiado e livre. É um perfil I. Se é um perfil I, existe aqui um elemento apoiado, e ele também influencia no meu cálculo do Q, né? do fator redutor final. Aí que a gente passou para aquela próxima análise, vamos dizer assim, né? A análise da alma, que é aqui, ó. Na análise da alma, a gente levou em consideração, vou voltar aqui, cadê? Aqui. Para a análise da alma, eu levo em consideração a perda de área resistente. Por quê? Porque a tensão, né, vai ficar tudo onduladinho na alma. Né? Então, a minha tensão ela não vai se concentrar mais uniformemente na chapa, ela vai se redistribuir. E redistribuir para onde? Para as bordas. Então, o que eu vou fazer? Cara, eu vou calcular esse centrinho aqui, que é justamente a área efetiva que a gente fala, a área que efetivamente eu vou desprezar no cálculo da minha área, né, da minha área total resistente. E aí eu vou automaticamente saber tudo que resiste à flambagem local na alma desse meu elemento. Então pronto. Então por isso que aqui é uma relação de áreas. Quando a gente calcula o QS, é uma relação de áreas apenas. Não precisa daquela emaranhada de equação, grupo 1, grupo 2, grupo 3. Não, por quê? Porque elementos apoiado, ele tem um princípio de flambagem típico, consequentemente, a região central ela não é levada em consideração como elemento resistente no meu cálculo. Aí por isso que reduz a resistência da minha peça também, porque eu estou reduzindo a área resistente. Deu para entender, Silvia? Deu sim, agora deu para acompanhar. Joia. Então, no final das contas, o que eu estou pegando? Eu estou considerando todos os efeitos possíveis e cada efeito contribui com um pouco de redução. Quando a gente fala de local, né, flambagem local, o efeito final, né, que seria aí o pacotão de todo mundo que está reduzindo aí a resistência da minha peça, ele é chamado de Q. Aí está aqui, ó, alma, mesa e alma, contribuindo aí para esse fator redutor. Cara, mas o que esse fator redutor vai influenciar no meu processo? Cara, olha aqui, ó, diretamente na sua resistência final. Olha a minha resistência. Se eu tenho um fator redutor aqui, um Q, muito pequenininho, menor do que 1, minha carga resistente, que era para ser 1000 kN, a compressão, se o meu fator, o meu Qzinho aqui, ele é 0,5, então minha carga cai para metade. Eu não vou colocar mais 1000 kN na minha peça, mesmo, né, que o material resista. Eu vou ter que colocar 500 para ter segurança. É basicamente isso. Opa, mas aí aqueles 500 ainda sofrem influência de um outro efeito possível, que é a flambagem global. Aí entra mais um outro fator que pode também reduzir a flambagem da sua peça, a resistência da sua peça. Então, todo esse papo nosso é para identificar o que a flambagem global reduz ou não na sua resistência, o que a flambagem local reduz ou não na sua resistência final. Isso daqui, gente, é a resistência da seção bruta. A área bruta vezes tensão de escoamento dividido pelo coeficiente redutor, né? Mas eu não tenho essa resistência bruta. Eu posso ter se eu não tiver esses efeitos local e global, né? Mas vamos lá, até agora a gente só falou sobre local. Vamos agora analisar, vamos dar o próximo passo da nossa análise. Vamos no nosso fluxograma, ó. Vamos calcular qual que é a carga de flambagem elástica, e a partir dessa carga de flambagem elástica eu vou determinar os outros fatores. Como a gente tem um elemento, ele é
ele é monossimétrico, não é, esqueci, duplamente simétrico, é 2 vezes. Duplamente simétrico, então, consequentemente, a nossa carga elástica é dada por, tá tudo aqui nos slides, ó. Flambagem elástica assimétrico, não, monossimétrico, não, duplamente simétrico. Olha só que beleza. Então, eu vou usar essa equação aqui para determinar o meu carregamento, minha flambagem inelástica. Beleza? Então, vamos lá. Pi, ó, cálculo. Próximo passo, colocar de outra cor aqui para ficar legal. Ó, determinação da carga de flambagem. Beleza. Então, essa carga de flambagem, ela é N, é X. A gente vai calcular primeiro para X, depois para Y. A equação é π ao quadrado vezes A vezes I de X dividido por Kx Lx ao quadrado. Isso daqui, gente, ó, substituindo, π ao quadrado vezes 20.000 vezes o I de X, se a gente ver aqui que é o momento de inércia em relação ao eixo X, eu tenho isso aqui no enunciado, o fabricante já me deu. Momento de inércia em relação ao eixo X, 94.701 centímetros a quarta. 94.701 centímetros a quarta. Aí vamos colocar aqui unidades correspondentes para a gente cortar pelo menos a primeira vez, depois a gente faz normal, né? Então aqui é quilonewton por centímetro quadrado vezes 94.701 centímetro a quarta dividido por Kx. Kx seria o coeficiente de flambagem de Euler vezes Lx. Aí a gente tem que determinar o giro em torno de x, eu tenho que saber qual que é a altura dessa minha peça. Aqui o exercício fala, ó, notar que o eixo x do perfil, esse eixo, é paralelo ao eixo global U. Então, quer dizer que aqui está meu eixo x. Então, quando eu estou falando de flambagem em torno do eixo x, a gente está falando daquele comprimento de flambagem igual a 10 metros. Só que esse não é um elemento engastado na base livre no topo, ele está restrito no topo e restrito na base. Então, posso considerar aqui como... Cadê meu Kx? Cadê? A gente tem uma tabelinha para isso, ó. Elementos apoiado no topo e apoiado na base, na verdade, se enquadra mais nessa situação, né? Elementos apoiados, que ele está engastado na base e restrito no topo, a gente vai usar o valor teórico. 1. A gente vai sempre trabalhar aqui o valor teórico nos nossos exercícios. 1. Então, eu tenho aqui o meu Kx igual a 1, vezes, o nosso Lx aqui seria 2 lances de 5 metros, 2 lances de 5, que é a altura destravada dele, então 10 metros, ao quadrado. Então, a gente vai ter aqui, no final das contas... Eu achei que fosse 5 metros você ia pôr ali. Não, aí eu vou te mostrar o 5, é o próximo, João. Tá ok. Porque a gente está analisando aqui, ó, como ele falou, o eixo X, esse eixo X nosso de análise, ele está paralelo ao eixo U.
Então, a possibilidade de flambagem é justamente em torno dessa direção destravada. Isso é a flambagem global que a gente está pensando. Na outra direção, que é o Y, que aí vamos desenhar de outra cor aqui, ó, é paralelo ao W, aí sim, o comprimento destravado ele é 2 lances de 5. Aí sim eu vou usar. Oi? Aí, Rafael, se você tiver oportunidade, porque assim, o exercício ele coloca esse perfil I assim. Não tem nem como ser tipo um 3D dele aí na base, não, só para mim, só para não Na errar base mais. É tem, que eu velho. acho que eu tô vacilando nisso aí, pra interpretar direito. Vamos ver se eu consigo aqui também, cara. Porque isso daqui é um exercício já veio com enunciado no jeito, né? Então seria mais ou menos isso daqui, ó. É, foi isso que eu interpretei também. Isso, ó, esse daqui é seu eixo X. Só que aí Uhum, você tem que pensar o seguinte, ó, num caso de flambagem, você tem sua carga aqui, ó. correto. A inércia, né, que a gente está analisando agora, seria em torno do eixo X, em torno, né, a possibilidade de ele escapulir para o lado. Ou ele vai escapulir para esse lado, ou ele vai escapulir para esse lado. O escapulir, o que vai acontecer com sua peça? Ela vai flambar nesse sentido, ó. Ou ela vai Entendi. flambar nesse sentido aqui, assim, ó. Ah, Ela tá acho que livre, eu enxerguei, é isso entendeu? mesmo, tá correto. Pensa, é igual uma Enxerguei. vareta de bambu, cara. Ela vai ou para um lado ou para o outro. Agora, na outra direção, aí já é uma vareta de bambu travada, né? Vamos dizer assim. Seria na outra direção, que é em torno do meu eixo Y, o giro, ou vai acontecer isso, ou no outro sentido, assim, ó. Por quê? Porque essa escora está travando aqui nessa região e essa escora está travando nessa outra região. Então, isso daí confunde mesmo, cara, que é uma visão espacial, tudo mais, aí não é fácil não, cara. Não, valeu, entendi perfeitamente, valeu. Joia. Então, isso daqui eu já fiz o cálculo da 18.693 kN. Eu estava com a continha prontinha aqui. Agora a gente tem que calcular também, porque ó, nossa orientação aqui é calcular tanto na direção X, quanto na direção Y, quanto na direção Z. Cara, mas na direção Z, nessa ocasião, nessa situação, eu já adianto que a gente não vai ter, porque esse comprimento, digamos assim, esse comprimento estravado, ele é. Vamos voltar aqui no desenho, fica mais fácil para eu explicar, né? Aqui, ó. Como essa rótula, essa rótula impede o giro da minha seção transversal, o próprio desenho, o próprio enunciado, ele fala isso. Então, consequentemente, o comprimento extravado da minha peça é um comprimento dado dessa natureza. E, que é, na verdade, o comprimento de 5 metros. E ele é menor do que o próprio comprimento de flambagem total, que é vamos dizer assim, seria aí os 10 metros. Então, consequentemente, as duas possibilidades seria ruptura, né, mas determinação da carga elástica, do NE, ou é em torno do eixo X ou em torno do eixo Y. No próximo exercício que a gente vai fazer, a minha peça está destravada no topo e aqui também. Então, vai acabar que a possibilidade de flambagem torsional ela vai se sobrepor às outras duas condições. Aí a gente vai deixar para calcular lá. Então, nesse exercício aqui, por hora, é só NEX e NEY, que segue o mesmo princípio. O NEY, que é o π ao quadrado, módulo de elasticidade, vezes o momento de inércia em y, dividido por KY LY ao quadrado. Então, π ao quadrado, dividido por 20.000 kN por centímetro quadrado, dividido por... deixa eu ter que voltar aqui no enunciado. 10.136 centímetro
a quarta. O nosso K é 1, então, e aqui o nosso comprimento destravado agora é 500. Então, percebo 500 centímetros, centímetro ao quadrado, corta com esse centímetro quadrado, aqui é centímetro a quarta, desculpa, aqui é centímetro a quarta, esse centímetro quadrado corta com o quadrado desse a quarta, e esse outro centímetro quadrado corta com mais um centímetro quadrado que estava aqui, centímetro quadrado da quarta com a quarta, então no final das contas vai sobrar só o quilonewton para contar a história. Isso daqui vai dar 8.003 aproximadamente. Eu fiz a continha aqui para agilizar o processo. Então eu tenho duas cargas, uma carga em torno do eixo X, de 18.693, e outra em torno do eixo Y, de 8.003. Eu sempre vou pegar a menor delas. E a menor delas vai definir justamente o processo de ruína na minha peça. Então, calculado então o NEX e o NEY, a gente passa para um próximo passo, para uma nova etapa, que é a determinação do índice de esbeltez. E o índice de esbeltez é essa equaçãozinha. Perceba, para determinar essa equação, eu preciso do fator redutor devido à flambagem local e da carga elástica, ou inelástica, né? Aí, consequentemente, eu já fiz esses dois passos anteriormente. Aí, então vamos, cálculo. Do índice. Perceba que isso daqui não é índice de esbeltez local, isso é um contexto global. Índice de esbeltez reduzido, que é o nosso QC0, ou lambda 0, desculpe. Lambda 0, que é raiz de Q vezes G FY NE. O nosso Q a gente já tinha determinado, ó. Cadê? Não, tá aqui não. Espera aí, tá aqui. 0,4131. Então, volta aqui na minha equação, vou substituir agora. 0,4131 vezes a área da seção bruta, a gente já tem, que é o 126,5, vezes nosso FY é 345 MPa, ou 34,5 kN por centímetro quadrado, dividido por a menor carga que a gente encontrou, que é o 8.003 kN. Raiz disso tudo. A área da seção bruta foi dada, né? Isso, foi dada. Está aqui no nosso enunciado. Ó. Aqui embaixo, 126,5 centímetros quadrados. Beleza. Joia. Aí eu volto aqui para o ponto 4131 vezes 126,5 vezes 34,5 dividido por 0,47 aproximadamente, que deu o meu 0,4746. Então, 0,4746. Joia. Para que serve esse índice de esbeltez reduzido? Vou só voltar aqui, tá? Daqui a pouco eu deixo vocês copiarem. Só para a gente ir no fluxo. Ó. Meu índice de esbeltez reduzido vai ser empregado aqui embaixo para determinar o meu QC. Cara, o QC, a gente tem duas equações, né? Esse QC, na verdade, o QC vem desse diagrama aqui, ó. Né? Então, basicamente, o nosso índice de esbeltez reduzido está aqui embaixo, ó, 0,40 e poucos. Olha isso, deixa eu ver aqui. Rafael, eu me distraí aqui, rapaz, que eu
Eu lembro da hidrologia aqui. Deixa eu te falar, você encontrou duas forças. Você pegou o seu Zó menor para determinar a lambda zero? Isso, sempre é menor. Na Beleza. verdade, seriam 3, né? Mas uma delas a gente acabou descartando. Seria essa daqui, ó, NEX, NEY e NEZ, que seria o torsional. O torsional ali não tem, beleza. Eu sempre vou pegar a menor das 3 condições. Como essa daqui eu desconsiderei, eu considero as duas, o X e o Y. Seria mais ou menos o seguinte, ó, a carga que essa minha peça, teoricamente, ela seria capaz segundo os preceitos de Euler, as condições ideais, seria aquela 8.000 e pouco, vamos dizer assim. Em torno de um eixo um pouco maior, beleza, tem às vezes maior inércia ou algo do tipo, mas a gente sempre vai trabalhar com a menor condição que vai me dar a condição de segurança da minha peça, beleza? A menor das 3, tá Não, bom? beleza, só confirma. Joia. Obrigado. Então, feito isso, a gente foi direto para o cálculo do QC zero, que é o lambda zero, é o lambda zero, determinamos o índice de Beltrame reduzido e agora vamos determinar o fator de redução da flambagem, aqui na verdade é a flambagem global, que é esse meu elemento aqui. Ó. Beleza, então, feito isto, cadê? Tá aqui, ó. Feito isso, eu tenho duas opções. Se meu lambda zero der maior do que 1,5, é essa a equação. Se der menor do que 1,5, é essa a equação. Então, como no nosso caso deu menor do que 1,5, deu 0,47, eu vou usar essa equação para determinar o QC. Então, vamos lá. Determinação do QC. Determinação do QC. QC é igual a... Agora, deixa eu ver, minha equação tá... Aí eu vou ter que voltar aqui que eu estou sem a equação 0,658 elevado... Aqui é lambda zero. 658 elevado a lambda zero ao quadrado. Então, vai ser isto ao quadrado. Ponto 4746 ao quadrado. E ponto 658 elevado a essa resposta. 0,91, mais ou menos. 0,91. Beleza, então já... Volta aí no X. Me perdi no raciocínio aqui. Como é que é? Volta no X aí para mim. Me perdi no raciocínio do X aqui. O que você fez? Esse QC é o seguinte. Você tem duas opções. Primeiro você vai analisar, ó, aqui, ó. Vamos voltar aqui. Primeiro você vai sempre analisar o seu valor de lambda zero. Você vai pegar aquele valor de lambda zero, que o nosso deu 0,47, e analisar, ele é maior do que 1,5 ou menor do que 1,5. O nosso deu 0,47. Se deu 0,47, a equação que determina qualquer valor abaixo de 1,5 é essa daqui, ó. Se tivesse dado maior do que 1,5, o lambda zero, você determina o que zero por meio dessa outra equação. Então, o que a gente fez é pegar essa equação, coloquei aqui, eu substituo esse valor de 0,4746 aqui, ó. Beleza? Beleza, obrigada. Nada. Então, é 0,58 elevado a lambda zero ao quadrado. Então, deu 0,91. Então, a gente já tem praticamente tudo que a gente precisava para calcular a nossa carga de ruptura. Desculpa, a nossa carga resistente. Porque meu NRD, a compressão, é QC vezes Q vezes área da seção bruta vezes o FY dividido por gama A1, que é 1,1. Então, isso daqui deu 0,91 vezes esse Q nosso deu, de novo, 0,4131. Então, 0,4131. A nossa área da seção bruta, 126,5. FY, 34,5. Dividido por 1,1.
Então, meu NRD da seção comprimida é 0,4131 vezes 26,5 vezes 34,5. Mais ou menos 1.491. Mais ou menos. Rafael, qual que é o valor do X? É 0,91. É 0,658 elevado a 0,47 ao quadrado, é isso? Isso mesmo. O meu deu diferente, mas tudo bem. Vamos lá, 0,4746. 0,89, mas é pouca diferença. Não, é pouca coisa. 0,4746 ao quadrado, aí 0,658 elevado a isso. O meu deu 0,91. Tá, aí agora você está calculando o quê? Meu raciocínio está devagar. Agora minha carga resistente, é o final do cálculo. O quanto que a minha peça resiste à carga de compressão. Tá. Beleza? Então, joia. Feito isso, eu tenho aqui o nosso QC 0,91, o nosso Q 0,4131, o nosso AG, né, que seria a área de seção bruta 126,5, e ainda tenho o meu FY dividido por 1,1. A minha força resistente é 1.491 kN. A nossa força solicitante é 1.500. Cara, aqui a gente teve muito arredondamento, tá? Aqui eu arredondei coisa pra caramba, então acaba que tá muito próximo. É capaz, se eu vier trazendo os fatores não arredondados, é capaz de dar certinho ou um pouquinho mais resistente. Então aqui pode ser que seja resistente. Porque está muito próximo. Então, é por conta de arredondamento. Erros de arredondamento. Mas, né, se a gente só olhasse o valor bruto, o que eu falaria aqui para minha peça? Pô, minha peça não resistiria a essa carga de compressão de 1.500, tá? Mas, a priori, eu não posso falar isso, tá? Bom, tranquilo, pessoal? Deu para entender o processo? Demora muito no início, né? Mas depois que passou do QA lá, já rende bem. Eu confesso que preciso treinar, evidentemente, mas é mais essa ideia da aba livre, o AA e o AL, né? Apoiado livre, apoiado. Isso aí eu confesso que ainda tem que assimilar melhor, sabe? Tá bem tranquilo, bem de boa. Bem de boa. Tem um fluxo bem definido, né? Isso que é importante. Agora ainda tem uma outra análise que ainda faltou para a gente, ó. Deixa eu voltar aqui nos nossos slides, que é além dessa no final, eu tenho... A gente vai fazer um exercício desse, Rafael? Oi? Você vai fazer pelo menos mais um exercício desse? Não, vou fazer mais uns 2 ainda. Isso daqui é só para vocês sentirem o gostinho do negócio. Ainda faz bem tranquilo, tudo, mas a gente vai fazer ainda mais. Aqui só aqui já tem esse, que é o exemplo 2. Depois a gente vai fazer outro, e isso daqui é a continuidade do exercício que vocês fizeram. Vocês calcularam uma barra tracionada e a barra B, C e D, se eu não me engano, ela está comprimida. Então a gente... de mesmo valor do AB. Isso. Então, cadê? Vamos voltar aqui para a gente terminar esse, e semana que vem a gente vai fazer só exercício. Eu tenho que calcular ainda, pessoal. Isso, a esbeltez, que seria o índice, né, que seria o estado limite de serviço, basicamente. Que é nada mais do que eu pegar essa equação, lambda, vezes o π, raiz, módulo da cidade de G, o N é X e o N é Z, que aí eu tenho o índice de esbeltez em torno de um eixo e o índice de esbeltez em torno do outro. E eles têm que ser menor do que 200. Então, é basicamente isso que a gente vai fazer.
e a partir daí a gente finalizou, de certa forma, né, de fato. Então, vamos lá. Tá aqui. Então, índice de desbeltez, digamos, em torno de X é π, raiz do módulo de elasticidade, vezes AG, sobre a carga elástica, aqui em X, que é nada mais do que π vezes 20.000, vezes 126,5, dividido, o nosso NEX deu, eu tenho ele anotado aqui, 1.800... 18.693. Isso, 693. 20.000 vezes 126,5 dividido por 18. 693, raiz disso, vezes π. Aqui está dando 36,5. Então, lambda x menor do que lambda, é menor do que 200. Então, ok. E lambda y, eu vou fazer direto aqui, que é os 20.000 vezes 126,5 dividido por NEY, que é 8.003. 2, 3, 126,5 dividido por 8.003 vezes 55,83, que isso também está ok. Então, quer dizer que quanto à flambagem, né, o índice de desbeltez ele é menor do que o índice de desbeltez limite estabelecido pela norma. Então, consequentemente, está ok. Então, é basicamente isso o exercício, pessoal. Aí, a gente para aqui. A gente não tem mais nenhuma outra análise. Na verdade, tem análise quanto ao travamento desses elementos centrais, se são ou não, mas aí são outras análises de estabilidade global. Bom, é grande o exercício? É um exercício, pelo menos a gente tem um fluxo definido. Vocês vão ver que a gente vai fazer ainda os 2 exercícios e todos eles partem do mesmo princípio. E quando a gente está vendo o seguinte, eu estou vendo peça tracionada, eu estou vendo peça comprimida. Na hora que a gente for na situação fletida, onde eu tenho tração e compressão, a gente vai fazer essas verificações para vigas solicitadas a compressão e tração ao mesmo tempo. Então, a gente vai acabar fazendo essas duas análises que são segmentadas em uma única análise. Então, por isso que é importante a gente entender bem esses 2 passos, porque a terceira matéria, digamos assim, é uma conjunção dos dois conceitos, né? Então, isso que é interessante. Bacana, Rafael. Eu até tive um chefe, o que a gente já conversou a respeito, que ele me ensinou aquela falando da viga de ponte rolante, né? Que a viga tem a linha neutra, dela para baixo a tração, dela para cima a compressão, você tem que fazer uma contenção lateral nela para ela ter a resistência da compressão. É bem bacana. Vamos ver aí, próxima aula, fazer mais exercício aí. Já vocês estão dimensionando aí uma peça, um galpão tranquilamente. O negócio de dimensionar o galpão, às vezes, à mão, dá muito trabalho, né? Mas as verificações que são feitas são essas. Galpão de alma cheia, né? Perfil de alma cheia que a gente chama, que é ou soldado ou laminado. Não é um sistema treliçado com cantoneiras, não. Aí, para a gente fazer um galpãozinho, seria um galpãozinho aí com esses perfis que a gente está trabalhando ultimamente. Beleza, pessoal? Bom, então, acho que já dá para a gente encerrar aí, foi assunto pra caramba. E na semana que vem a gente está de volta aí com mais exercícios. Fechou, foi combinado aí. Boa noite para você e para os colegas Beleza. também. Boa noite. Silvia, quer falar alguma coisa, Silvia?